Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo, dia 23/5/2017, são 21 horas e 53 minutos e vou fazer a leitura bíblica diária de hoje no Evangelho de Marcos, os capítulos 1, 2 e 3. Convido você a acompanhar esta leitura. Seja bem-vindo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem cujo um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia, e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta.
e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue. Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando assentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias.
Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, ou, de outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o, se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que ele tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que com ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o cananita, e a Judas Iscariotes, que o entregou. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa.
Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. E, meus amigos, aqui termina a leitura bíblica diária de hoje. Muito obrigado, você que acompanhou, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Seja sempre muito bem-vindo. Se puder, curta, compartilhe este vídeo nas redes sociais. E fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus. E até a próxima leitura bíblica, se Deus assim quiser. Tchau!